Começa agora o programa Milênio Espírita, uma produção da Livraria Itinerante Chico Xavier e da TV no Ar. Milênio Espírita é um programa de entrevistas que tem por finalidade debater, à luz da doutrina espírita, os problemas que afligem o homem e a sociedade atuais. O programa Milênio Espírita de hoje vai conversar sobre a depressão na terceira idade. Hoje, o Brasil tem mais de 20 milhões de pessoas com mais de 65 anos e a expectativa é que em 2060 sejam 59 milhões de pessoas idosas, mais de 25% da população do país. Vamos falar sobre a depressão dos idosos e sobre a arte de envelhecer. Quem vai discorrer sobre este assunto é o professor Clélio Cavalcante. Professor Clélio Cavalcante, seja bem-vindo ao nosso programa. No ano 44 a.C., Marco Túlio Cícero comentou em sua obra denominada Senectude as questões que faziam com que as pessoas detestassem o fenômeno do envelhecimento. E Cícero narrou em sua obra um diálogo que teve o Catão, o velho, com os senadores mais jovens Cipião e Gaio Lélio, no qual ele dizia para aqueles jovens, Cipião viveu por volta de 230 anos antes de Cristo. Então, Cipião dizia para aqueles jovens que o que tornava a velhice detestável eram 4 fatores. O primeiro, o afastamento das atividades. Segundo, o enfraquecimento das forças orgânicas. Terceiro, a privação dos prazeres provocantes. E, por último, o quarto fator, falado por Catão, para aqueles jovens, era a proximidade da morte. E, numa técnica louvável de retórica, Catão fez um contraponto de cada fase dessa que ele enumerara para aqueles jovens. E muito interessante ele dizer naquela ocasião que a proximidade da morte não seria causa para se detestar a velhice, porque o espírito é imortal. Então nós vemos que antes de Cristo, sábios já se referiam à imortalidade da alma. Como prólogo aqui à primeira pergunta, eu gostaria que o professor nos comentasse em que consiste a depressão nos idosos, quais as principais causas desse mal que atinge de modo mais específico a terceira idade. O primeiro grande impedimento que os idosos encontram é a própria segregação. Porque o jovem, ele é muito bem recebido onde vai, muito festejado, e já existe, então, um certo preconceito quanto aos velhos. E ele vai recebendo isso, é uma carga forte, isso vai influenciando, a autoestima vai caindo e ele vai se entregando. Nós sabemos que a depressão é a principal causa de suicídio. E aqui nós rememoramos aquele fatídico dia 18 de janeiro de 2012, quando um dos maiores ícones do teatro brasileiro, Valmor Chagas, cometeu suicídio. Aqui não vai nenhum laifo de
julgamento, mas foi um ato provocado pela depressão na terceira idade. Como esse fator está presente na faixa etária dos idosos? Isso é constante. Agora, pergunta o telespectador: qual o remédio? Nós só temos uma resposta, que vai ser exaustivamente tratado neste programa, que é o trabalho no bem. Então, se o idoso se dedicar a trabalhar, a pensar no outro, todos esses problemas, esses medos, essa ansiedade, essa melancolia, tudo isso passa. Então, repetindo com todas as letras garrafais, o trabalho no bem é a solução. Professor Clélio, existe no YouTube hoje, qualquer pessoa pode acessar, um vídeo muito impactante, eu digo, emocionante. O título do vídeo é Quando Me Senti Invisível. É de uma senhora que narra a sua vida no dia a dia, na casa dos seus familiares, e ela fala com eles, eles não respondem, fazem passeios em que ela pensa que vai acompanhá-los, mas no fim ela mesma se dá conta que não foi convidada. Ela fica no meio da casa quando as pessoas estão varrendo, fazendo a limpeza, para que ela sirva de estorvo e alguém fale com ela, e mesmo assim ela não é percebida. Então aqui eu quero convidar você que tem um idoso, o paizinho, a mãezinha, a vovó, o vovô, um tio velho, corra agora lá, dê um abraço nesse seu idoso, diga que o ama, faça isso e você estará fazendo um grande bem. Assista esse vídeo e você vai criar forças para fazer agora um carinho a esse idoso que está perto de você. Na sua opinião, professor, esse programa semanal de 30 minutos, transmitido via web, pode incentivar conversas entre as gerações para a troca de experiências? Sem dúvida, porque hoje tudo é através da web. Então, são jovens, são velhos, são anciãos, são homens, mulheres, todos eles conectados e procurando a todo custo onde se agarrar. Então, esse programa, com essas informações, repetindo sempre o trabalho como norma, e muito será útil aos ouvintes. Nós todos sabemos que a arte de envelhecer, ela é uma experiência heterogênea. E porque muitas correntes psicológicas dizem que a arte de envelhecer é uma experiência heterogênea? Porque são vários os fatores que vão determinar essa heterogeneidade. O ambiente, as condições orgânicas, as condições psíquicas, a atividade psicossocial, a condição socioeconômica, são vários fatores que vão influir na arte de envelhecer. E acrescento aqui a religiosidade. Se essa pessoa, durante a sua vida, ela esteve ligada a alguma escola religiosa, isso também vai influir grandemente na arte de envelhecer. Professor Clélio, vamos falar agora sobre a terapêutica da depressão na terceira idade. Inicialmente na visão proposta pela ciência e em seguida na perspectiva espírita. Quais são as principais terapêuticas atualmente adotadas? Na visão científica, psicólogos, psiquiatras, estudantes do comportamento, eles recomendam a inclusão, que a pessoa não se torne um misantropo, que viva no seu tugúrio, lá preso, verdadeiro egoísta. Na visão espírita, volto a repetir,
desde o início que eu falo, que as casas espíritas, os centros espíritas, as instituições espíritas, muito precisam de todas essas pessoas que possam ajudar nesse trabalho do bem. Nós, por exemplo, temos um trabalho aqui em Fortaleza, onde a pessoa pode ir, mesmo de bermuda, mesmo de chinela, chega e sai na hora que quer, não tem obrigação nenhuma, apenas passa lá e então, nesse local, ela poderá ouvir a leitura do Evangelho, poderá tomar um passe, servir a água fluidificada. Essa é a terapia espírita. Sabemos que uma nova rede de solidariedade está nascendo no Brasil, formada por pessoas idosas nas fileiras do trabalho voluntário. Como o movimento espírita pode participar efetivamente deste trabalho? O movimento espírita está sempre aberto. A dificuldade não é o movimento espírita. A dificuldade é que as pessoas se cheguem ao movimento espírita. O movimento espírita, ele contempla todas as religiões, não segrega ninguém, todas as raças, todas as cores. Então, é democracia completa. O movimento espírita tem condições de absorver todos esses que passam por momentos difíceis. O Evangelho segundo o Espiritismo trata da melancolia. Melancolia, um termo de origem grega, melas, que significa substância escura, e colé, ou seja, bilis. Então, a bilis negra. Então, vários fatores influenciariam para que o indivíduo liberasse esses humores corporais, evidentemente na literatura médica grega antiga, ela fala dos humores corporais. Dentre eles, a bilis negra. Né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo fala, então, da melancolia. As escolas filosóficas, as escolas psicológicas, têm feito uma distinção entre melancolia e depressão. A melancolia é como uma tristeza profunda que se instalou sem uma causa aparente. Enquanto a depressão tem uma causa aparente, são as perdas que o idoso teve durante o seu trajeto de vida, as desilusões, como já falamos, o enfraquecimento orgânico, né? A privação dos prazeres como sexo, comida, e tudo isso são fatores que vão minando o interesse do idoso. Como nós espíritas sabemos que existe as ligações das vidas transatas. Nós podemos até aqui contar o caso do grande pintor mundialmente conhecido, Vincent van Gogh, holandês, e que aos 36 anos suicidou-se. Sempre foi, desde a infância, sempre foi muito se isolava, ele sempre tinha um comportamento isolado, muito cabisbaixo, arredio em todas as suas atitudes. E quando se tornou adulto, nenhuma das suas empresas pessoais tiveram êxito, nem casamento, nem a arte, nem a sua profissão. Tanto é que Van Gogh vendeu em vida somente um quadro, somente uma obra dele foi negociada. Portanto, vários motivos fizeram com que Vincent van Gogh, aos 36 anos, cometesse suicídio. Ou seja, uma melancolia profunda, vinda de onde? De outras épocas, de vidas transatas. Então, pode se classificar como uma melancolia, ou seja, uma depressão,
uma tristeza profunda que veio de outras épocas. Então, professor, falando-se de melancolia e depressão na terceira idade, quais os antídotos aplicáveis a essa enfermidade com resultados satisfatórios para os idosos? Uma maneira fácil de explicar seria a consulta ao Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, nós temos essas explicações, principalmente quando trata das aflições atuais, aflições anteriores, motivo de resignação e o perdão das ofensas. Isso, caso você estude e debata com seus companheiros, venha ao Centro Espírita estudar conosco, que essas 4 indicações que eu fiz, elas são suficientes e também necessárias para que a gente vença toda essa problemática. Os medos, os temores, estão frequentes na terceira idade. Você poderia dar algumas sugestões de como evitá-los? Os medos, as perdas, todos esses acontecimentos fazem parte da vida normal de todos nós. Todos nós vamos morrer. O Espiritismo, ele nos dá uma visão ampla disso tudo, porque ele afirma que nós já vivemos milênios e vamos viver muitos séculos ainda. Com essa consolação, dá para se levar, numa linguagem corriqueira, dá para se levar o barco com muito mais facilidade. No texto Desafios Afligentes, Joana de Ângelo afirma que a velhice é o resultado de como cada qual se comportou, de como foi construída pelos pensamentos e atitudes, ou enriquecida de luzes e painéis com recordações ditosas ou infelizes, ou seja, confirmando que a arte de envelhecer é uma experiência heterogênea para o espírito encarnado. Nesse contexto, professor, o perdão pode ter um papel fundamental no processo de bem envelhecer? Não só nesse contexto de envelhecimento, como em toda atividade humana. O perdão, ele pode ser classificado como o start, o ponto inicial de tudo que se faz na vida. Inclusive, sem perdão não há caridade. E sem caridade não há salvação. Muito bem, professor. Há uma diferença entre perdoar e pedir desculpas. Quando se pede desculpas, é como se nós estivéssemos dizendo assim: eu lhe prejudiquei, mas, por favor, você retire a minha culpa e fique com o seu dano. Mas quando a gente pede perdão, a gente diz: eu lhe causei um dano, mas eu quero me doar. Perdão é perdonare. Eu quero me doar a você para que eu possa reparar essa falta que eu cometi, esse dano que eu cometi. Então, há uma diferença, há uma distinção entre pedir perdão e pedir desculpas. Isso é algo interessante. Professor, a doença é o princípio da cura. As limitações do corpo evitam os descontroles no espírito. Nós espíritas sabemos disso, mas como explicar isso aos idosos? Os idosos, eles realmente têm mais dificuldade de se aprofundar nesse assunto, porque eles são medrosos, são fragilizados. E eu recomendo a leitura de Leon Denis. Leon Denis foi um filósofo espírita da época de Kardec, contemporâneo. Ele tem um livro chamado Grande Enigma. Esse livro não pode deixar de ser lido por todos, principalmente pelos idosos. É uma linda mensagem, é uma poesia, uma filosofia, é um consolo. Muito bem, professor. Nós estamos encerrando o nosso programa e gostaríamos de ouvir as palavras finais
do professor Clélio. Minhas palavras são de consolo, minhas palavras são de incentivo, minhas palavras são de nos colocarmos à disposição de todos aqueles que enfrentam dificuldades, como a depressão, como a melancolia e todos esses transtornos. Estamos diariamente na beira-mar, em frente ao Náutico, de 17 às 21 horas, à disposição de todos. Muito obrigado por tudo. Bom, nós agradecemos aqui, em nome da Livraria Itinerante Chico Xavier e da TV Noar, a presença gentil do professor Clélio Cavalcante, as suas palavras esclarecedoras, e esperamos contar outras vezes com a sua presença aqui no nosso programa. Até a próxima, onde discorreremos sobre um novo tema à luz da doutrina espírita. E agora, como prólogo, deixamo-lo com a mensagem de Emmanuel: tudo passa. Cumprimos a missão.